E de início eu quero agradecer. Now being recorded. Tem um áudio ligado, eu acho. De início eu queria agradecer ao convite que nos foi feito para estar aqui hoje com vocês. É uma oportunidade muito gratificante. E eu vou apresentar primeiramente o projeto, né? O Explica Direito, ele é um projeto de extensão vinculado ao curso de Direito da UEPB, sob a coordenação da professora doutora Milena Barbosa de Mello. E nós já estamos no nosso 3º ano de projeto, no qual o primeiro trabalho foi junto à Escola Estadual Severino Cabral, e o intuito era expandir essa atuação, mas com a pandemia nós tivemos que reformular e partir para as redes sociais, o que também nos trouxe novas oportunidades. Inclusive, nós estamos no Instagram com Projeto Explica Direito, para quem quiser acompanhar a gente por lá, fiquem à vontade. E sem mais delongas, o tema que nos foi proposto para trazer aqui para vocês foram informações relacionadas ao crime de perseguição, o famoso crime de stalking. E eu e meu amigo Lucas Sobral, nós vamos nos dividir aqui nessa tarefa. E vocês podem deixar dúvidas no chat e, ao final, nós abriremos para esses questionamentos ou comentários, tá certo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, primeiro... acho que é Eduardo que está apresentando. Isso. Primeiro, eu trouxe aqui uma conceituação do que é stalking, que é um curso de conduta caracterizado pela insistência, impertinência e habitualidade, desenvolvido por qualquer meio de assédio, importunação, vigilância ou perseguição e que acarrete à vítima temor de mal injusto ou grave ou resulte perda significativa da tranquilidade diante de violação à sua dignidade, privacidade, intimidade ou liberdade. Então, o stalking é uma forma de violência na qual o sujeito ativo, o perseguidor, ele invade a esfera de privacidade da vítima, repetindo a mesma ação por diversos meios. Ligações, mensagens, presentes, bilhetes, esperar na saída da escola, por exemplo. Tudo isso com um comportamento obsessivo. E a origem do termo, ele é oriundo da língua inglesa e é utilizado na prática da caça, se referindo ao ato de perseguir. No contexto da caça, ocorre quando o predador ele persegue a presa de forma contínua. Essa terminologia associada à perseguição, ela surgiu nos Estados Unidos quando a atriz Rebecca Schaeffer foi perseguida durante, se eu não me engano, uns 2 anos, e foi assassinada pelo seu stalker, em frente à sua residência no estado da Califórnia. E esse acontecimento ele levou à promulgação da primeira lei anti-stalking, que atualmente possui uma previsão criminal em todos os estados norte-americanos. Se eu não me engano, essa é uma lei federal nos Estados Unidos. E na esteira dessas legislações norte-americanas, o stalking ele foi sendo penalmente punido ao redor do mundo. E aqui a gente pode citar Inglaterra, Itália, Portugal, vários países da Europa. E para o que nos interessa, né, na legislação brasileira, o stalking ele era configurado como uma contravenção penal. Uma contravenção penal é uma infração considerada como de menor gravidade até a recente sanção da Lei número 14.132 de 2021, que é o nosso objetivo aqui nessa palestra, falar para vocês mais a respeito dessa nova tipificação da conduta do crime de stalker, que acrescentou o artigo 147A no Código Penal. Mas Lucas vai destrinchar melhor essa tipificação para vocês, como era enquadrada a conduta de stalking antes e como fica agora com o artigo 147A. Eu vou passar para a parte que eu acho que sempre gera um interesse maior, que é quando a gente fala dos perfis do perseguidor. Primeiro, são necessários 3 elementos para a configuração do stalking, que é o stalker, que é o perseguidor, aquele que escolhe a vítima pelas mais diversas razões e promove uma verdadeira caçada física ou psicológica contra alguém. A vítima, que tradicionalmente, nos casos de stalking, é uma mulher,
e aqui eu não estou dizendo que somente a mulher é vítima, mas que é percebido em maior número, e é por isso que em alguns países onde é estudado e pesquisado, tratam o stalking como uma das formas de violência contra mulheres. E o dano, que para que se configure o stalking deve haver danos sofridos pela vítima, ou pelo menos uma ameaça real. Não precisam ser agressivos ou ofensivos. Aliás, pode até ser ao contrário disso, como, por exemplo, por meio de envio de presentes, ou mensagens amorosas à vítima. O ponto aqui está na duração da prática desses atos e se eles são indesejados, a ponto da vítima se sentir incomodada e invadida. No jornal, é um jornal científico, American Journal of Psychiatry, em 1999, eles identificaram 5 tipos de stalkers, com base nas necessidades e desejos que se tornam suas motivações. Então, nós temos o ressentido, que seu comportamento ele é impulsionado pelo desejo de se vingar por um dano ou um mal que acredita ter sofrido, ou seja, ele é alimentado pela busca da vingança. O necessitado de afeto, que esse já é motivado pela procura de um relacionamento e de uma atenção que pode estar relacionada tanto à amizade quanto ao amor. Eu não sei se vocês assistiram, eu vi que já teve gente comentando aí no chat sobre a série You, do Netflix. É mais ou menos aquilo. A vítima ela é considerada a partir da generalização de uma ou mais características superficiais, algo mais idealizado mesmo. O pretendente incompetente, ou como dizem os portugueses, cortejador inadequado, que nesse comportamento, esse perseguidor ele é alimentado pela falta de habilidade de se relacionar, vamos dizer assim. O seu comportamento ele tende a ser opressivo e quando não consegue o que quer, pode ser agressivo também. Mas, em contrapartida, esse tipo de perseguidor ele é propenso a ser menos resistente ao tempo de perseguição e tende a repetir seus esquemas comportamentais com outras vítimas. O rejeitado, que é um comportamento que aparece como reação à rejeição, e aqui geralmente um ex-marido, um ex-namorado, alguém que não aceitou o fim do relacionamento e procura voltar, ou até mesmo se vingar por ter sido deixado. E aqui eu acredito que sempre nos venha em mente algum caso, principalmente depois das redes sociais, né, que facilita bastante esse tipo de comportamento. O predador, que aqui nós já vamos para um perfil mais extremo, que é um tipo que ambiciona ter relações sexuais com a vítima. Eu coloquei aqui uma característica do transtorno parafílico, que é onde o medo da vítima ele acaba por excitar esse perseguidor. Então, esse grupo aqui ele também inclui as pessoas com distúrbios na esfera sexual, como pedófilos. Então, a gente vê que aqui nós já temos mais um extremo. E, por fim, foi adicionado recentemente o vaidoso ganancioso, que é um tipo novo e bem característico do cyberstalking, que é quando a conduta de perseguir alguém amplia o número de seguidores, gera lucros, obtenção de patrocínio, formação de comunidade. Esses perseguidores, eles não estão rejeitados ou rancorosos, né? Aí, na verdade, eles falam, de certa forma, a língua da rede hoje em dia. E tem um grau de persistência porque ele vai persistindo à medida em que vai tendo um suporte, em que vai sendo incentivado pelas pessoas. A gente vê isso muito na internet, em algumas comunidades, né? Que pregam perseguição a alguma pessoa e se juntam e começam a fazer isso, né? Muitos haters, vamos dizer assim. E já nas categorias de stalking, a gente pode observar stalking das celebridades, que consiste na perseguição de pessoas famosas ou com algum interesse para o público. Pode ser por motivos de ciúme, inveja, ódio, até mesmo a própria idolatria como motivo. E aqui eu posso citar
até o caso de John Lennon, que foi morto a tiros por um próprio fã dos Beatles, né? E foi um momento em que a prática do stalking ela começou a ganhar uma certa atenção. Também me vem à memória a tentativa de assassinato do presidente norte-americano Ronald Reagan, que também, naquele momento, o stalking começou a aparecer, essa prática a chamar bastante atenção. O stalking emocional, que esse é um tipo mais frequente, que vem associado ao término de uma relação afetiva, sendo que um não se conforma com esse término. O stalking ocupacional, que ele se inicia no local de trabalho e invade a vida privada da vítima. O stalking familiar, que é uma perseguição que acontece no próprio âmbito de uma família, e aqui o tipo de violência mais comum é a psicológica, que é sentido novamente, sobretudo pela mulher, incluindo aqui a sua limitação à liberdade pessoal da vítima. Inclusive, é um ponto que eu acho que deve ser bastante observado com cuidado, a partir do advento dessa nova legislação no que se refere à violência contra a mulher e os dispositivos, tanto da Lei Maria da Penha, quanto outros que haviam, e teve até dispositivo revogado, mas eu não vou me alongar nesse ponto, porque Lucas vai trazer melhor essa tipificação penal, e eu já vou me encaminhando mais para o final, que é o cyberstalking. Aí vocês me perguntam, Painela, mas o que é cyberstalking? Nós temos diferentes formas, né? Pode ser um assédio por comunicação direta, que é aquele que comenta todos os seus posts, enche sua caixa de mensagem, de direct, faz uso de comunicação de contato pessoal. E aí eu não tô falando aqui do fã, certo? Pode ser também a conduta de um fã que exagere e passe aí do ponto, mas normalmente não é isso. É aquela pessoa, por exemplo, que envia nudes indesejados, né? Ou seja, uma pessoa que sufoca a sua vida na internet, sua vida online. E o assédio por uso da internet, que é quando se usa a web para assediar, importunar, vigiar, perseguir, mas não faz isso diretamente. Aí vocês podem me perguntar, então esse é o caso de quem cria perfis fakes para, sei lá, detonar os relacionamentos do ex. E sim, esse é um tipo de cyberstalking por uso da internet. Também a gente pode observar isso na divulgação de informações sensíveis, como fotos íntimas, por exemplo, postagens ameaçadoras. E temos o stalking by proxy, que é um stalking por procuração, que aqui é a geração de haters. Isso é muito comum em relacionamentos afetivos em que há um compartilhamento de senha e com o término, a pessoa vai lá, entra no seu e-mail e envia vários e-mails em seu nome para, por exemplo, ofender seus colegas ou fazer postagens nas redes sociais que sejam ofensivas a determinados grupos, né, para que gere um cancelamento para você ou um hater mesmo, né? E aqui no slide não tá, mas eu acho importante falar de uma terceira forma, que é o assédio por intrusão informática, que é quando quando usa uma brecha de segurança para obter o acesso ao dispositivo, ao aparelho eletrônico da vítima. E consegue visualização e controle de webcam, acesso a contas e dados, aplicativo espião, aplicativo de GPS, tudo isso. Bom, é um fato, né, que as redes sociais elas provocaram uma verdadeira mudança nas nossas relações pessoais. E algumas características do ambiente virtual favorecem esse tipo de comportamento. Então, eu coloquei aqui algumas características do ambiente virtual, como o anonimato, a amplificação, porque é muito danoso justamente pelo seu poder de amplificação, porque a internet ela atinge um público incalculável. A permanência, que a gente sabe que tirar um conteúdo da rede é muito difícil, até pela ampla liberdade dos provedores. A relativização dos padrões éticos,
que as pessoas elas acham que o que acontece no mundo digital não é real, que não tem implicações, né, no mundo real. Mas hoje, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a internet não é só um meio de comunicação, ela é um meio da gente existir no mundo. Então, temos que ter consciência de que não é porque acontece na internet que aquele ato ele é menos lesivo. A impunidade, né, a certeza da impunidade, e para encerrar, a pseudo-invisibilidade do dano, porque você não sabe onde isso vai parar. Entra aqui nessa mesma questão da relativização, né? Porque é na internet, então acha que não tem implicações no mundo real, quando na verdade tem sim. E para mostrar os aspectos da nova legislação, eu vou passar a palavra para Lucas, que ele vai trazer a tipificação penal e a inserção do artigo 147A no Código Penal, que é a grande discussão agora, que virou a perseguição, virou crime de stalking. Olá, boa tarde, minha gente. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Pronto, beleza. Sim. Então, minha gente, boa tarde. Meu nome é Lucas, certo? Lucas Sobral. Sou do curso de Direito também, estou fazendo o terceiro período. E daqui para frente eu vou conduzir vocês sobre os aspectos, o que faz tornar essa prática crime, né? Na verdade. Então, a gente teve a adição, a gente teve a criação dessa lei de perseguição, certo? E agora está no artigo 147A do Código Penal, né? Que aí eu vou ler para vocês. Perseguir alguém reiteradamente, é importante que seja reiteradamente. O que é reiteradamente? Não basta que seja uma vez só, certo? Tem que ser contínuo, tem que ser muitas vezes, certo? Seguidas vezes, como o Painala estava dizendo. E por qualquer meio. Aí o legislador deixou bem claro que seja fisicamente ou virtualmente, como o Painela falou, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena para esse crime hoje é de reclusão de 6 meses a 2 anos, além de uma multa, certo? E aí, mais para baixo, a gente tem as qualificadoras. Eu não vou entrar muito em detalhes, certo? Mas por que eu coloquei essa lei para vocês? Porque essa lei está sendo discutida. Vocês têm alguma noção, vocês têm alguma ideia de quando essa lei foi criada? Alguém quer dar um chute? Alguém quer falar? Eu não sei. Quem foi que disse que não sabe? Eu. Sabe, não faz nem ideia. Quer dar um chute não, Esther? Não. Quem foi que falou nos anos 90? Eu. Cleiton. Cleiton falou lá para os anos 90. Quem acha que a lei foi criada lá para os anos 90? Alguém mais acha? Eu não. Você acha que foi criada quando, Pedro? Atual, né? Foi criada depois que aquele. Eu posso dizer, aquele ator dos Beatles, né, morreu. Sim, John Lennon, né? Isso. Yasmin está dizendo, acho que nos anos 2000, né? 1989, quando John Lennon morreu. John Lennon morreu faz tempo, né? Nem eu sei quando foi que ele morreu. Rapaz, Esse ano? não, faz tempo. Faz muito tempo que ele morreu. Enfim, anos 90, 2000, mas pasmem, essa lei foi criada nesse mês, certo? Aliás, criada não, ela foi sancionada. Sancionada é quando uma lei passa a valer. Exatamente. Ela foi criada, ela foi sancionada no dia 1º de abril desse ano, certo? É uma lei nova. É uma lei que não faz tempo que ela foi criada, né? É bastante nova, né? E justamente é isso que o direito se propõe, sabe? Eu acho interessante o direito porque ele observa o que está acontecendo na sociedade
e ele vai propor soluções, né? Porque, veja, até a data do dia 31 de março, quanto mais leis, melhor. Às vezes sim, às vezes não. Tem lei que a gente precisa, tem lei que a gente não precisa mais, e assim o direito vai se moldando às novas realidades, certo? Porque antigamente, certo? Antigamente, essa prática já existia. John Lennon morreu há muito tempo, vítima de crime de stalking, vítima de stalking, certo? Painala falou em stalking de celebridades. A gente tem o caso da princesa Diana, não sei se vocês sabem quem é a mãe dos príncipes, os netos da rainha, aqueles que a gente vê o casamento na televisão. Pronto, ela também morreu vítima de stalking, né? Porque ela estava numa limusine, tinha muito paparazzi atrás dela. Foi exatamente, Esther. Os paparazzi correndo atrás dela, né? Tentando tirar foto e tal. O motorista perdeu o controle e ela acabou morrendo no acidente de carro. Quer dizer, o acidente de carro foi causado por isso, né? E aí, Bolsonaro. só agora a gente foi ter essa nova lei. Como era que isso era resolvido antigamente? Antigamente, essa conduta se encaixava no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Antes de eu continuar, é importante eu explicar para vocês a diferença de crime e contravenção penal, certo? A diferença é muito grande, mas em síntese, num resumo muito grande, contravenção penal é algo, crime e contravenção penal, as duas coisas são contra a lei, certo? A gente precisa entender isso. Só que contravenção penal é algo mais leve, é algo que não tem um grau de reprobabilidade muito grande. E crime já é algo mais pesado, ou seja, você matar alguém é um crime, você roubar alguém é um crime, certo? Agora, nesse caso, o artigo 65 era uma contravenção penal, quer dizer, não podia fazer, mas também não chegava a ser um crime. Então, eu vou ler para vocês o que dizia o artigo. Molestar alguém, molestar é incomodar, certo? Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por assinte ou por motivo reprovado. Pena, prisão simples de 15 dias a 2 meses, ou multa. Volta aí, Dudu, por favor, o slide anterior. Olha a pena. Olha a nova pena. A nova pena é de 6 meses a 2 anos, certo? De reclusão. Pode passar para o próximo, Dudu. A pena anterior era de 15 dias a 2 meses. E não era nem reclusão, era prisão simples, certo? Então, você vê que criou uma rigidez maior. Até porque você molestar alguém ou perturbar a tranquilidade, isso é crime de perturbação à tranquilidade, né? Então, colocava um stalker que apresentava um risco à vítima no mesmo patamar do que alguém que liga um carro, um paredão de som na casa do vizinho, que fica incomodando. Isso não é perturbar a tranquilidade de alguém? Você ligar, passar o dia todinho com o som na casa do vizinho? Só que você stalkear uma pessoa é uma ameaça muito maior à vítima, né? A gente vê que a lei da perseguição ela não existia. Ela era adaptada nesse artigo 65. Não tinha lei, então eles adaptavam. Já que não tem lei, a gente coloca nesse artigo 65, que é como se fosse uma perturbação da tranquilidade. Não, agora a gente já tem lei, a lei nova, que foi criada no dia 1º de abril. Certo? Pode passar. Pronto, aí os exemplos, Painala falou um pouco, né, já deu a introdução. O crime de stalking é um crime muito diverso, certo? Quando a gente fala de homicídio, a gente está falando de matar alguém. É uma conduta certa, matar alguém. Ponto. Quando a gente fala de perseguição, a gente tem telefonar e permanecer em silêncio, ligar e desligar quando a vítima atende, né? Fazer ligações o tempo todo, tentar conversar com a vítima, enviar presente, mensagem por todas as formas possíveis, é bloqueado no WhatsApp, vai para o Instagram, depois vai para o Facebook, sabe?
sejam elas amorosas ou mesmo agressivas. Tem perseguidores que adotam posturas agressivas, né? Eles aparecem em locais frequentados pela vítima com a intenção que ela saiba que eles estão lá, sabe? Para ela ter aquela sensação de que a gente tá sendo observado, né? Letícia perguntou aqui, só pode fazer maior de idade? Rapaz, ninguém pode fazer, né? Porque é uma lei que está proibindo, mas só os maiores de idade que vão ser julgados por isso, né? Quem é de menor vai ter outro tratamento, né? Então, são vários exemplos de perseguição que a gente tem, certo? Envio de foto, roupas íntimas, tem gente que chega até a mandar animais mortos para a vida, né? Então, várias condutas tipificam o crime de perseguição. Pode passar, Dudu. Pronto, e aí a gente chega em quais medidas tomar, né? Primeiro de tudo, geralmente o crime de perseguição é praticado por alguém que é conhecido da vítima, né? Geralmente, na grande maioria dos casos, é provocado por alguém conhecido da vítima. Então, a primeira coisa que a vítima deve fazer é sinalizar o seu desconforto, né? Dizer, ó, não estou me sentindo confortável, isso está me perturbando, certo? Bloquear nas redes sociais é um modo de sinalizar esse desconforto, certo? Tem um caso que você não precisa sinalizar o seu desconforto, se o agressor já tiver um histórico, assim, complicado, entendeu? Se você vê que você está correndo risco de vida, de integridade física. Então, se alguém está lhe perseguindo e você vê que essa pessoa já tem passagem pela polícia, já tem um histórico agressivo, já se meteu em muita briga, nessas coisas todas, você sabe que você está se sentindo, você sabe que você está correndo risco. Então, você não vai precisar sinalizar, certo? E aí é onde chega no nosso segundo passo, né? Porque caso, depois de você sinalizar, continuar, ou então se você estiver correndo um risco muito grande, aí você deve procurar a delegacia de polícia, certo? Para fazer um boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência pode ser feito de forma online também, no site da Polícia Civil, certo? Quando você for para a delegacia, é importante que você vá com alguém de sua confiança, né? Com algum familiar, certo? Pai, mãe, marido, mulher. E, se puder, acompanhado de um advogado, que ele vai saber o que fazer. Só que não adianta chegar na delegacia de polícia e dizer, ó, estou sofrendo perseguição. O policial vai dizer, sim, é a sua palavra contra a dele. Você precisa reunir as provas, certo? Você precisa pegar a conversa de WhatsApp, você precisa pegar ligações, certo? Você precisa mostrar que ele estava cometendo esse comportamento. Estava ligando, estava lhe importunando, certo? Estava mandando mensagem sem você querer, você já tinha bloqueado ele. Pode pegar imagens de circuitos internos, de lugares. Por exemplo, você vai no supermercado, né? E você vê que ele está lá lhe perseguindo e tal, e se você quer prestar um boletim de ocorrência, você pode pedir essas imagens dos circuitos internos para mostrar como prova. Quanto mais prova você tiver na frente da polícia, mais fácil vai ser para ela identificar o criminoso e para autuar, certo? Então, você não basta chegar lá e fazer um boletim de ocorrência. É preciso que você tenha prova para o criminoso ser autuado, certo? E aqui, minha gente, a gente termina a nossa exposição, né? Como Stephanie falou, Painala falou, a gente tem um Instagram, certo? O Stephanie já colocou aí, acho que ela vai colocar de novo o arroba, e lá a gente coloca muita coisa interessante, sabe? Já estou seguindo. Muito bem, Beatriz, muito bem. Vão seguindo aí, Projeto Explica Direito no Instagram, certo? A gente coloca muita coisa interessante relacionada ao direito, certo? Não só ao direito, porque muitas vezes vocês podem achar direito chato, né? Mas assim, a gente precisa do direito para a nossa vida. Então ali a gente tem direito do consumidor. Quem não é consumidor?
né? Todo mundo compra as coisas e tal. Eu acho muito legal, eu também acho, por isso que a gente está fazendo, né? Então, assim, coisas que fazem parte da nossa vida estão no direito e estão no nosso projeto, no nosso Instagram, certo? A gente faz postagens interessantes demais, falando de diferentes assuntos do direito da sociedade. E a gente explica de forma fácil, porque a gente não quer essa palavra muito difícil, não, sabe? A gente quer explicar de forma fácil para que todo mundo entenda e a gente tire esse preconceito que tem com o direito, de dizer, direito é difícil, só tem palavra difícil. Na verdade, não é assim, sabe? Dá para ser explicar direito. É por isso que a gente se propõe a isso. O projeto explica direito. Então, minha gente, a gente quer convidar vocês. É claro que tem 64 pessoas na reunião agora e a gente não tem como convidar todos, a gente não tem a gente não pode ofertar tudo isso, né? Mas a gente queria convidar 2 alunos que se interessaram e que querem ter uma experiência dessa a fazer um post, um desses posts aí, a fazer um post com a gente, certo? A gente quer convidar vocês, se tem alguém pensando em fazer direito, né? Já teve gente que disse que era legal. Se você pensa em fazer direito, seria uma ótima forma de você entrar nesse mundo do direito. E eu garanto a você, não é fácil. É interessante, muito interessante até, porque a gente descobre muita coisa boa, muita coisa interessante, para a nossa vida, inclusive. Sabe? Tanta coisa que eu descubro no meu curso que eu uso na minha vida e nem sabia que existia isso, né? Então, a gente quer convidar vocês para fazer um post com a gente, para participar com a gente de um post, certo? O nome de vocês vai aparecer lá no post quando ele for postado, vai aparecer tudo direitinho lá, o nome de vocês, certo? Vocês podem até colocar isso no currículo para projetos futuros, né? Muito interessante. Então, a gente queria fazer esse convite a vocês, certo? Depois de fazer o convite, vamos ver se vai aparecer, porque se aparecer mais gente, a gente vai ter que falar com o professor para ele sortear os nomes que se interessaram, né? Senão a gente pode pedir ao professor que recolha aí, pode recolher quem deseja participar, sabe? Vamos ver quem quer participar, a gente faz um sorteio aqui, seleciona 2 alunos, né? E pronto, o Stefano já resolveu de forma fácil. Quem quiser, diz aqui, quero, né? E agora a gente... Fala, Paiana. Fala. Não teve, acho que tu ia abrir para perguntas, não é isso? Exatamente. Eu acho pertinente até para tu falar, que tu estava falando dessa tipificação. Pedro Lucas falou que, como foi o comentário dele, nos Estados Unidos as leis são diferentes, dá vários anos de prisão. Já no Brasil é só 6 meses. Então, realmente, né, Pedro? Nos Estados Unidos, hoje já é um crime federal. Em todos os estados tem a criminalização do stalking. E no Brasil só veio agora com essa lei. E aí o Lucas pode falar como é realmente a pena, quantos anos é, que agora é reclusão, não é mais só uma contravenção penal. Exatamente. Apesar de tudo, né, a gente ainda está muito atrasado nessa matéria. Como a Painela falou, lá nos Estados Unidos é uma lei federal, o sistema lá dos Estados Unidos é assim, cada estado promulga uma lei, mas nesse caso é lei federal, quer dizer, vale para todos os estados, né, e aqui a gente só veio ter essa lei agora. Mesmo assim, mesmo sendo reclusão, é de 6 meses a 2 anos, né? 6 meses a 2 anos. Deixa eu ver aqui. 6 meses a 2 anos. Então, provavelmente, o apenado vai cumprir em regime aberto, certo? No máximo, um semiaberto, talvez. Dificilmente ele vai ficar preso mesmo na cadeia que vocês conhecem, assim, os presos, aquela cadeia de barrinha, certo? Mas, assim, a gente também tem que levar em conta que a gente tem que levar
levar em conta a proporcionalidade, né? Se a gente for prender qualquer crime que aparece por aí, qualquer ato, a gente não vai ter cadeia suficiente, né? A gente já não tem cadeia suficiente com os crimes que a gente tipifica agora. Nosso sistema penitenciário é superlotado, vocês sabem disso, né? Então, assim, apesar de estarmos atrasados, apesar da pena não ser tão severa como nos Estados Unidos e na Europa, eu acredito que a gente está indo num bom caminho. Pelo menos a gente tipificou o crime, né? Pelo menos isso. Então, assim, tipificar o crime é um primeiro passo, né? O grande problema dos crimes no Brasil é porque aqui dificilmente a gente tem uma punição. O problema não é a punição em si, o problema é chegar na punição, né? A gente precisa resolver isso. Isso é uma questão para outro momento, mas assim, eu acredito que a gente está caminhando bem. Apesar de atrasado, a gente está caminhando bem. Tem outro aqui também, Felipe. Foi precisar de casos de mortes para o assunto ganhar visibilidade ou já havia conhecido sobre? Então, um marco interessante e bastante importante do crime de stalking nos Estados Unidos o assassinato da atriz Rebecca Schaeffer, que foi feito por um stalker, né, que perseguiu ela por muitos anos e acabou na morte. Primeira lei anti-stalking, né? Eita, tá tendo... Panela, eu acho que teu áudio tá ruim. Será o meu? Vocês estão me ouvindo? Tá cortando de vez em quando. De vez em quando, não, direto. É. Deixa ela entrar pelo computador. Por enquanto, vamos. Ninguém mais quer Vocês estão me participar. ouvindo? Pronto, aí. É porque caiu aqui, eu tava com o celular, que a imagem tava melhor. Pronto, Mas caiu. agora tá dando certo, Panela. Tá dando certo a tua voz agora. Pronto. O que eu ia dizer é que, como tudo no direito, a gente precisa que aconteça algo, né, para que possam ser feitas as políticas públicas e as leis, né, para tratar daquele assunto. E esse foi um marco bem importante, o assassinato dessa atriz, que na época era muito famosa, e foi a primeira legislação anti-stalking. Depois, todos os estados norte-americanos começaram a aderir a uma criminalização para o stalking, e outros países foram nesse mesmo sentido. Só o Brasil, que é mais recente, foi por último, nós não tínhamos, como o Lucas disse, era apenas uma contravenção penal por perturbação da ordem. Agora nós já temos essa criminalização também. Existe algum equipamento que eles utilizam para reconhecer os indivíduos? Existe sim, Pedro, existe sim, certo? O governo federal tem vários programas de computador que reconhecem os indivíduos, certo? Só não existe ainda um programa facial. Isso aí é uma questão... Tem como citar só um, não? Rapaz, é um sistema muito, muito interno deles, sabe? Eu nem posso citar, mas eles têm. Agora, sim, um que eu posso citar é a tornozeleira eletrônica, certo? Nesse caso, facilmente o condenado vai ter que colocar uma tornozeleira, certo? E ele vai ser monitorado. Todo canto que ele for, né? Ele vai, exatamente, certo? Um dispositivo que identifique onde ele está. Porque muitas vezes esses crimes de stalking, além da condenação, eles ainda recebem um mandato, certo? Eles ainda recebem um mandato de dizer, ó, você tem que ficar distante, um raio de, vamos dizer, 200 metros, 1 quilômetro da vítima, entendeu? Então,
Com a tornozeleira eletrônica, eles têm esse controle, que é além dele receber a pena, né? Ficou claro, Pedro? Sim, entendi. Deixa eu ver aqui. São programas privados, como Sara falou, sabe? Mas, assim, existe programas que identificam a pessoa, existem softwares para isso. Foi preciso haver casos de morte para o assunto ganhar visibilidade, ou já havia conhecimento sobre? Já havia conhecimento, Felipe, né? Como o Painala falou. Já havia reconhecimento, sim, até pelos outros países, pelos casos dos outros países. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Vamos, minha gente, mandem mais perguntas aí, se a gente vai se organizando aqui. Como falou o Stephanie, a gente não estuda essa parte. Se sim, superficialmente. A gente só vai ter conhecimento desses sistemas quando a gente adentra em algum emprego do governo. Né? Vocês podem, por exemplo, tirar dúvidas sobre a UEPB. Eu não sei quais turmas tem aqui, mas eu sei que são turmas de ensino médio. Daqui a um tempo, ou esse ano, vocês vão prestar o Enem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por exemplo, como é fazer direito, como é a UEPB, como é estar no curso, como vocês lidaram quando entraram, se vocês tiverem alguma dúvida, tem o 9º ano. Ok, 9º ano, mais um dia vocês chegam lá. E agora, já dá para pensar. O Enem agora é seriado. O Enem agora parece que tem um Enem seriado aí, né? Aí, a partir do 1º ano, todo mundo tem que se ligar. Não é esse negócio mais de só no 3º ano, não. A partir do 1º, meu amigo, todo mundo já dá o gás. Qual é a maior dificuldade que vocês já passaram? Bem, eu estou no 3º período ainda. Eu vou deixar essa com o Painela, que já está mais na frente. Certo, Painela? Olha, eu acho que todo curso que você for fazer vai ter seus momentos de altos e baixos, né? Então, tem matérias mais difíceis, outras nem tanto. Mas direito é um curso muito bom, porque, como o Lucas até já disse anteriormente, prepara a gente para muita coisa, nos ensina muita coisa e dá uma visão de mundo muito ampla. Então, com direito, você pode seguir vários caminhos. Eu, quando entrei na universidade, eu tinha uma visão um pouco mais fechada de faz direito, vai ser advogado ou passa em um concurso público, né? Mas não, a gente tem várias possibilidades e perspectivas, então acho que é um curso que vale muito a pena ser feito. Eu encorajo bastante a seguirem esse caminho, porque eu realmente acredito que seja um curso que as pessoas tenham facilidade de gostar pelos conteúdos abordados, né? Tem para todo gosto. Acho que são assuntos como a gente trouxe aqui que instigam uma discussão e em todo lugar que você vai, você consegue conversar, né? E pegar um assunto que o direito esteja ali relacionado também. Tem uma frase que a gente fala que vocês vão ver quando vocês entrarem no curso. Fé em Deus que onde vocês entram, vocês vão lembrar disso. Onde há sociedade, há direito. Né? A gente vive na sociedade. Então, por conseguinte, a gente vive sob o império do direito. Né? Então, é como o Painela falou, a gente fazendo direito, a gente tem um repertório enorme de assunto para falar, porque a gente está sempre atualizado em tudo. Né? A gente tem que saber. A gente falou aqui de prisão, de tudo. Meu amigo, se você quiser fazer direito e não gostar de prisão, tem área que você não vai nem saber o que é um sistema carcerário. Tem, para você montar um contrato de compra e venda, você precisa do direito, certo? Para você emitir uma ordem de pagamento, você precisa do direito, né? Beatriz está dizendo aqui, eu quero ser famosa, mas não vai dar. Se você fizer direito e virar o ministro do STF, hoje em dia os ministros do STF estão muito famosos, né? Então, tem muito advogado famoso por aí também. Tem muito advogado famoso, exatamente, certo? Então, assim, eu, pelo menos, se eu for famoso um dia, eu quero ser famoso pelas minhas competências, eu espero, né? Então, assim, pré-requisito para cursar direito, primeiro de tudo, gostar de ler e ser interessado nas coisas.
certo? Ser interessado, procurar saber como tal coisa funciona. Vocês vão ver, se vocês fizerem direito, que tudo que vocês viverem, tudo que vocês passarem, vocês vão dizer, no curso eu estudei sobre isso, tem uma lei que regula isso, certo? Tem alguma coisa que regula isso. E é muito interessante isso, porque a gente sabe como funciona o negócio, a gente sabe como lidar com isso, né? Para vocês que não sabem, eu fazia engenharia mecânica antes de fazer direito, e eu saí do curso justamente pensando nisso, porque eu achava o direito um curso muito versátil, e você se encaixava em qualquer área. E realmente estou confirmando isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Se uma pessoa estiver sendo perseguida, ela pode agir por conta própria? Rapaz, o indicado é que não, certo? O indicado é que ela não age por conta própria, porque ela pode correr risco de vida, certo? Como o Painela falou, dos tipos de perseguidores, são pessoas que geralmente têm problemas mentais, né? E você agir por conta própria é você dar muita margem, é você correr muito risco, certo? Porque ninguém sabe o que essa pessoa pode fazer com você, né? Antes de tudo, antes da gente pensar em lei, em qualquer coisa, a gente tem que pensar nisso, né? É uma pessoa que a gente não sabe o que ela pode fazer com a gente depois, de querer se vingar, de querer fazer alguma coisa, né? Fora que você ainda pode ser processado por, vamos dizer, agressão, qualquer coisa assim, certo? Então, o indicado é que se procura uma delegacia de polícia, munido das provas, certo? Para resolver esse problema, porque não dá para confiar, certo? Não é nem questão de lei, de nada, é questão da sua integridade física, né? Pedro Gabriel, se eu agir com minha defesa no perseguidor, como vai sair? Eu acho que foi a mesma pergunta, não foi, Pedro? Se dá para agir por conta própria? Isso mesmo. Beleza. Então, ficou claro? Uhum. Natália está dizendo que quer ser policial. Pronto. Quiser ser policial, pode vir fazer direito, que você vai prestar um concurso bem, bem legal. Vai arrasar no concurso. Para ser delegado. Agora, outra Fala. coisa também, eu tava. Desculpa, Lucas. Pode Outra falar. coisa que eu vi nos comentários é que, assim, nós somos jovens, né? Eu também sou jovem, vocês não estão vendo, mas eu sou muito jovem ainda. Todos nós somos jovens e a gente sempre brinca muito. Jovem gosta de brincar. Mas, assim, se atentem a algumas coisas. Essa lei é uma lei relativamente nova, mas cabe sempre, não é, Joyce? Cabe sempre ver assim, a importância dela. Não é? As pessoas elas se sentem acuadas quando são perseguidas, assediadas, ameaçadas, né? Continuamente. Então, a gente tem que dar a devida importância dessa criação dessa lei. Então, assim, brincadeiras à parte, mas se lembrem sempre de dar a devida seriedade a uma coisa séria, não é? Sendo pleonástica, mas é verdade. Então, assim, se atentem a isso, lembrem-se, caso aconteça com vocês, lembrem dos órgãos policiais, que eles estão ali para vocês irem na delegacia, como o Lucas muito bem falou. Lembrem de dar seriedade àquilo que precisa ser considerado de uma forma séria. Brincadeiras à parte, mas lembrem-se disso. Nós somos jovens, mas um dia a gente fica velho e a gente precisa ter consciência das coisas. Exatamente. Então, acho que temos mais perguntas. Mais alguma pergunta, gente? Aproveitem. Essa questão do curso foi interessante, né? Essas perguntas sobre o curso. Né? Se você perguntou alguma coisa e a gente não respondeu, coloca a pergunta de novo, porque às vezes a gente pode ter passado por cima. Quais são as primeiras coisas que vocês estudam para ser esse tipo de juiz? Tem um bocado de coisa. Na verdade, a gente estuda
é diferente, sabe, Pedro? Sei. Primeiro a gente faz o curso de Direito, aí depois, se a gente quiser ser juiz, a gente vai estudar para passar no concurso. Aí é mais 500, como diz, sabe? Interessante. A aplicação da oratória para ter uma variação linguística é incluída também nisso? Se você precisa de oratória para Sim. fazer o curso de Direito, não, tecnicamente não. É bom que tenha, sabe? Mas assim, não precisar não, porque como eu estava te dizendo, tem muitas áreas. E assim, se você quiser atuar numa área, se você tem vergonha de falar, se você tem alguma coisa em falar em público, você pode atuar numa área que você não precise se expor tanto, sabe? E eu lhe garanto, tem muitas áreas. Eu acredito, no pouco tempo que eu tenho de curso, que tem mais áreas que você não se expõe do que áreas que você se expõe. Né? Agora, assim, para ser um juiz, para ser um promotor, para ser um advogado de defesa, que você vai estar lá sempre, pronto, por exemplo, funciona assim, o juiz decide, o promotor acusa e o advogado defende. É como se fosse um jogo mesmo, sabe? Então, você, Sim. para acusar, você precisa falar. Você precisa, esse rapaz está errado, esse rapaz cometeu um crime e tudo mais e tal. E o advogado precisa defender na frente do juiz e na frente do júri, muitas vezes. Então, assim, você precisa desenvolver uma oratória boa nesses casos. Mas tem outros casos que você nem precisa abrir a boca. Então, ao estudo Sinceramente. de direitos, você abre portas para qualquer estação, no caso, assim, né? Com Ao curso de direito. certeza. Com certeza, Legal. Pedro, com certeza. Tem assim, você nem imagina as profissões que você dá para fazer com o curso de direito. Porque primeira coisa que a gente tira é que qualquer concurso que você for fazer, você vai precisar saber da legislação. E assim, por mais que a gente não saiba decorar da legislação, a gente, fazendo direito, a gente já sabe como é a base, a gente já sabe os princípios, a gente já sabe das coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma tia que é fisioterapeuta. Ela passou no concurso, mas ela teve que estudar a legislação do concurso. Tá entendendo? Então, assim, todo concurso que a gente for fazer, a gente precisa estudar a legislação. Então, você fazendo um curso de direito, você já tem uma base ótima. É verdade. E aí? Tem mais alguém? Acho que não, né? Gente, deixa eu só dizer uma coisa. Eu tô vendo aqui nos comentários que tem gente falando que não sabe ser capaz de passar em algumas universidades. É o seguinte, eu, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas tem uma escola chamada Severino Cabral aqui em Campinas e também o Álvaro Gaudêncio. Eu fui dessas duas escolas e eu estou na universidade. Então, assim, todos vocês têm plena capacidade, plena condição de estarem na universidade. Então, tenham em foco estudar cada vez mais, se concentrar nisso, buscar a ajuda dos professores de vocês. E é isso, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Então, lembrem-se disso. Vai dar certo. A Esther está falando aqui que queria fazer medicina, veterinária, direito ou gastronomia, mas sou muito ruim nessas coisas. Esther, não tem nada que a gente seja ruim. A gente pode, né, melhorar, adquirir essas habilidades. Então, você primeiro deve procurar qual é o curso que realmente você quer, você se encaixa, e a partir daí procurar desenvolver as suas habilidades e pensar, né, já no Enem o que vai fazer. Vocês são totalmente capazes de conseguir qualquer curso que vocês queiram, né? Basta um planejamento, realmente estudar e acreditar. O principal é acreditar em vocês mesmos. Pessoal, eu Exatamente. acho que seria interessante se vocês falassem um pouquinho da trajetória que vocês tiveram
e do planejamento que vocês tiveram um pouquinho antes de entrar na faculdade. Que aí já ia inspirar o pessoal. Surgiu aqui uma pergunta. Lucas, tu quer? Bom, a gente pode responder e aí depois essa sugestão de Sara de falar um pouco de como chegou em direito. Você que tem uma história interessante. É uma boa. Os professores, quanto tempo a gente tem? Quanto tempo a gente ainda tem? A gente está muito apertado no tempo ou dá para a gente discorrer sobre isso tranquilo? Eu fico esperando a resposta de vocês. Mas enquanto isso, vamos lá. Vocês têm livre acesso para investigar a pessoa que está perseguindo ou tem que ir na mão de outra pessoa? Pedro, tem que ir na mão de outra pessoa. Certo? Como eu te disse, cada área do direito desenvolve uma coisa, certo? Então, não é porque você é juiz, que você vai poder investigar. Nem o próprio juiz pode investigar, né? Isso é dever do Ministério Público. Aí já é outra questão. É como um quebra-cabeça, né? Exatamente, Pedro. Exatamente. É como um quebra-cabeça, certo? Então, cada peça do quebra-cabeça é como se o Ministério Público fosse um braço, se o juiz fosse a cabeça, se o advogado de defesa fosse outro braço, né? Então, no caso, vocês são um corpo, aí são um corpo no geral e vocês são os membros, né? Exatamente. Tem gente para investigar, sabe? Aí depois que investiga, aí vai para quem acusa, depois que acusa, vai para a defesa, entendeu? Tudo isso é feito por pessoas diferentes. Porque imagina, Pedro, se um juiz investigasse, né? Ele não ia ver a outra parte, ele não ia ver a parte da defesa, ele já ia entrar para decidir, o juiz entra para decidir um caso. Ele já entra para decidir, imparcial, né? Ele já entra parcial. E o juiz deve ser imparcial, sempre imparcial, certo? Então, tudo que causa uma parcialidade nele, ele não pode. Então, nem investigar ele pode. Vão ter atores para fazer essa investigação. Mas vão ser sempre atores do governo, certo? Quando a gente é advogado privado. Não é do governo, certo? Quem investiga são atores do governo. Assim, mas Aqui, só Felipe. a última pergunta. Diga, Pedro. Vocês, sei lá, assim, essas pessoas tipo juiz e tal, vocês acham que vocês estudam metáforas para ver se uma pessoa está mentindo ou não no argumento que ele falou? Com certeza. Estuda sim. Inclusive, eu estou num estágio agora que a gente tem que analisar a câmera de segurança para ver a linguagem corporal do rapaz. Tá entendendo? Então, vendo a linguagem corporal do rapaz, a gente vai dizer, esse cara tá agindo de má fé, esse cara tá mentindo. Tá entendendo? Então, um juiz, ele sabe? Ele sabe de toda essa linguagem corporal, ele vai aprendendo quando é mentira, quando é verdade. Existe até uma disciplina, a psicologia jurídica, que estuda bastante isso, né? Os comportamentos humanos e tudo mais. Tem gente que se especializa nisso e sabe quando alguém está faltando com a verdade ou não, se aquele comportamento é estranho. E tem um ramo específico. Como a gente disse, o direito tem vários caminhos e várias possibilidades abertas aí para todos os gostos. Aqui, Felipe, exatamente. Perguntando sobre o projeto, eu acredito. Vocês almejam abrir caminho para que as escolas possam trabalhar pautas como essas? E sim, Felipe, o intuito do projeto, inicialmente, era esse, a gente ir nas escolas e fazer, assim, como estamos fazendo aqui com vocês, eventos e levar realmente alguns assuntos do direito que estão no dia a dia, né, para vocês, para ter um conhecimento maior e até
tirar dúvidas e, quem sabe, se interessar até pelo curso. Mas com a pandemia, a gente ficou impossibilitado, né, de fazer isso e fomos para esse perfil do Instagram. O que também foi muito bom, que a gente pôde, inclusive, estar aqui com vocês, né? Mas se tudo voltar ao normal, o mais breve possível, nós queremos sim retomar as atividades presenciais e, quem sabe, fazer aí alguns eventos até mesmo com vocês, né? Quem sabe? Inclusive, Felipe, e agora já abrindo para essa sugestão de Sara, foi um dos motivos por eu ter me interessado por esse projeto, por eu ter me interessado em entrar nesse projeto, né? Porque quando eu fiquei sabendo que a gente ia para as escolas falar sobre o direito, eu me interessei, porque eu não tive isso quando eu estava no colégio. Eu não tive alguém para dizer que o direito era interessante, sabe? E eu já disse a vocês que eu fiz engenharia mecânica antes de entrar aqui. Era meu grande sonho. Eu gostava de matemática, eu gostava de física. Quando eu cheguei lá, não tinha nada a ver com o que eu estava esperando. Eu fiquei extremamente decepcionado. Então, vim para direito, não esperava muita coisa, sabe? Fiz o Enem, vim fazer o curso de direito, mas eu não tinha expectativa muito grande. E eu gostei demais, demais. Foi um negócio que eu me apaixonei. Então, assim, eu acredito que se tivesse alguém, como a gente está fazendo para vocês, se tivesse alguém, enquanto eu estava na posição de vocês, de alunos, se tivesse alguém para falar isso para mim, se tivesse alguém para abordar essas coisas para mim, eu teria me interessado antes pelo direito. Eu teria entrado antes. Por isso que eu me interessei tanto por esse projeto. Qual é a parte mais legal de fazer direito? Tem um bocado. Aprender e compartilhar. É verdade. Rapaz, a gente faz direito, a gente sempre tem alguém perguntando. Sempre tem alguém perguntando alguma coisa. Lucas, como é isso? Lucas, não sei o quê. Ela disse, tem tal lei que fala isso, sabe? Então, isto é a parte mais legal de fazer direito, é porque eu me permito compreender o mundo de uma forma mais ampla, tá entendendo? De uma forma mais ampla, de entender por que as coisas acontecem. Por que a política acontece do jeito que acontece? Por que os julgamentos acontecem do jeito que acontece? Por que a sociedade funciona do jeito que ela funciona? Entendeu? Como eu disse, onde há sociedade há direito. Quando a gente faz um curso de direito, a gente entende um pouco mais a sociedade. Então, eu gosto por causa disso, porque eu me permite compreender a sociedade, tudo que acontece de forma mais ampla. Sabe? Que legal. Caso o advogado se torne réu em alguma coisa, ele pode se defender ou precisa de outro advogado. Eu tive muita essa dúvida. Rapaz, se o advogado for réu em alguma causa, ele mesmo pode se defender, não pode? Sim, o advogado ele pode defender em causa própria, mas aí a gente tem que ver qual ele é réu em que crime, o que foi que ele fez, né? Porque, por exemplo, se ele for, vamos aqui para o extremo, porque eu sempre vou logo para o extremo. Se ele for réu em homicídio, né? Ele não vai poder se defender. Né? Isso eu estou errado, Lucas? Não, ele pode se defender. Ele pode se defender. Mas não é aconselhável, né? Que ele faça isso. Na verdade, qualquer pessoa pode se defender tranquilamente, sabe? Agora, sim, é claro que é indicado um advogado, certo? Quando eu fiquei pasmo, sabe? Quando você contrata um advogado, ele precisa ser advogado da OAB, mas se você for indicado por um crime, você mesmo pode se defender. Agora, sim, meu amigo, você acha que você vai ter chance? Um promotor do outro lado, tá entendendo? Lhe acusando, você sozinho, sem saber de nada do direito. Então, é claro que você precisa de um advogado. Se você já for advogado, você pode se defender, sim. Certo? Você pode se defender, sim.
Beleza. Acho que é isso, né, minha gente? Psicologia organizacional. Mariana, isso aí eu não vou saber te responder, sabe? Aí pode muito da nossa alçada. Será que... Aí, Painela, pergunta para ti. Então, Evelyn, na verdade, a certeza que eu tenho é que eu quero fazer um mestrado e quero ser professora. Em breve, quero poder estar na universidade na posição de professor, né? Quem sabe aí? Vamos aguardar. Mas eu acho que, quanto a advogar, não é muito o que eu quero, mas também não, juíza eu nunca pensei. Talvez promotoria é mais, eu me identifico mais. Gente, quem me seguiu no Instagram falou Exatamente. se identifique lá para eu saber quem é, porque vai ficar difícil para aceitar vocês. Pode estudar por fora, é isso mesmo. Como Sara falou, sabe? Vai ter profissões que a gente vai precisar desse conhecimento de linguagem corporal. Então, a gente vai adquirindo na prática também. Temos mais perguntas? É bom falar né? que na Já parte tá. do direito você não precisa necessariamente ser advogado, ser juiz, ser delegado, ser promotor. Você pode ser um professor, você pode ser um pesquisador, você pode ser tanta coisa. Então, é como os meninos falaram, o curso de direito abre muitas oportunidades para vocês. Exatamente. Isso mesmo. Então, acho que fechou, né, gente? Muito avançada, né? Já estamos muito avançados na hora. Infelizmente, porque se a gente fosse estender, a gente ficava até de noite aqui falando. É realmente algo fantástico esse curso. Eu indico muito para vocês, como alguém que já passou por outros locais e se apaixonou pelo direito. Então, o professor, um prazer estar com vocês. Verdade. A gente já tem as pessoas que vão fazer a postagem? Não sei se Stephanie já temos. conseguiu. Obrigado, Felipe. Obrigado. As duas pessoas que quiserem, né, que falaram, se eu não me engano, foi Letícia e um rapaz, que eu não lembro o nome agora. Deixa eu ver aqui quem foi. Ele ainda tá aqui, mas eu vi que foi um rapaz, porque tem muita conversa no chat. Então, vocês falam com a gente lá no direct do Instagram, que aí a gente vai combinar toda essa questão dessa imersão no direito com vocês. Vai ser legal, participem. Porque, assim, tudo que der para participar de coisa de ensino, participa, que no futuro vale a pena. O professor falou que ia fazer chamada, então, se eu fosse vocês, eu ficava na sala esperando. Não sei se ele vai fazer, tá? Vou passar a palavra para o professor, né? Ok, professor. Então tá certo. Muito obrigado, minha gente, por estar aqui, pela atenção. Obrigado pelas perguntas, foram muito interessantes, certo? Antes de acabar, tem como indicar alguns livros que vocês acham essenciais para o estudo ou não tem? Tem sim, Éder. Tem sim. Muito boa pergunta. Eu vou colocar aqui
aqui no chat, sabe? Agora você vai ter Alguns. que nos segurar, porque vai ser vários. Vai chover. Tem um que eu acho que é basilar, que é de um autor americano chamado Michael Sandel, certo? Ele é professor da Universidade de Harvard e o nome do livro é Justiça, o que é fazer a coisa certa, certo? Eu vou colocar aqui. Justiça, o que é fazer a coisa certa, Michael Sandel. Não é uma leitura chata, certo, minha gente? Vocês não vão ler leis, essas coisas que a gente vê em Constituição, em Código Penal. É um livro muito fácil, muito interessante de você ler, certo? Tem várias questões importantes. Muito bom. Justiça, quer fazer a coisa certa. Deixa eu ver. Obrigado, Joyce. Tchau. Deixa eu ver outros livros aqui que eu acho interessante. Tem muito livro bom. Tem outro também de Michael Sandel, que é O que o Dinheiro Não Compra. É muito interessante, sabe? E, além disso, a gente tem... Deixa eu pensar. Deixa eu pegar meu Kindle aqui para dar uma olhada. Mas tem muito livro interessante. Esse livro Justiça, o que é fazer a coisa certa, eu indico muito para vocês, certo? Questões interessantíssimas de serem abordadas, muito interessante, certo? Inclusive, gente, no projeto tem várias indicações. Geralmente, nas sextas-feiras, a gente solta, por exemplo, uma indicação de filme, uma indicação de série, às vezes a gente bota indicações de livro. Esses dias, quando teve aquela proposta do governo em aumentar, em taxar, no caso, porque os livros eles não são taxados, vocês sabem, né? Tem isenção. É constitucional isso. Então, o que aconteceu? Teve toda uma conversa sobre isso nas redes sociais e a gente, inclusive, indicou livros fazendo uma conversa sobre essa possível taxação que o governo quer implantar, né? Falou que poderia implantar. Então, assim, deem uma olhada lá que tem muita indicação também. É verdade, tem muito livro bom lá. Deixa eu ver se eu vejo mais. Tem muito livro também que, assim, não precisa ser de direito, que é muito importante para o direito, sabe? Um deles é 1984, e A Revolução dos Bichos, de George Orwell, sabe? Vocês veem que eles são histórias, são romances, mas que são muito interessantes sob a ótica do direito, sabe? Eu tô vendo aqui meus livros no Kindle e praticamente todos eu enxergo o direito. É um negócio interessantíssimo, sabe? Tem um que é muito bom também, que é de um cara fantástico, chamado Yuval Noah Harari. O nome é Sapiens. Uma breve história da humanidade. Esse autor é israelense, certo? E eu acredito que seja um dos autores mais inteligentes da nossa geração. Ele escreveu 3 livros, os 3 são best-sellers. Eu estou para ler o terceiro, que é Homo Deus, mas esse Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, é fantástico. Não fala de direito, mas o direito está incluso, porque ele fala do ser humano. E o direito é intrínseco ao ser humano, certo? Não tem para onde correr. Onde a sociedade é a direito. Então, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Harari, muito bom. Fantástico também. Outro livro também, como o Lucas falou, é porque, tipo, você pode enxergar a história e a perspectiva do direito após o que aconteceu. Um exemplo é o Diário de Anne Frank, tem também Cidade de Deus, mas Cidade de Deus, cuidado na idade de quem for ler, tá? Cidade de Deus, fantástico, fantástico. Então, assim, depende da idade, qual idade você tem. Então, verifique sempre a indicação, porque, assim, se você não tem idade para ler, não indico. Tem também outro livro que eu indico também é Capitães de Areia, que é do Jorge Amado. Tem outro livro, deixa eu pensar.
Eu quero que até Renale ama aquele filme, aquele livro, Painela, que é o Laranja. Laranja Mecânica? Não, é um livro bem famoso, mas eu não lembro agora. Mas, enfim, olhem lá, que tem tudo no projeto, tem muita indicação e vai ter mais. O sol é para todos, né? Não? Eu estava tentando falar e meu O áudio. sol é para todos. É, esse livro mesmo. É muito bom, é muito bom. Tem esse também, Cidadã de Segunda Classe. Muito bom. Capitães de Areia, Jorge Amado. Meu preferido, muito bom também. Ah, gente, se for para falar de livro, ficarei aqui até amanhã. Exatamente. Tem uns mais difíceis, também, mais né? técnicos. E tem filme também, por exemplo, de filme tem um monte. Por exemplo, tem 12 anos de escravidão, tem. Deixa eu ver outro filme, meu Deus. Quando eu tava pensando em um monte, agora que eu fui falar, não lembro mais. Você quer ver um filme que mostra muito direito? Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Meu amigo. Ah, eu não gosto, não. Meu amigo, é direito puro o filme. E a gente tá falando de Batman, tá falando de filme de super-herói. Para vocês verem como a gente vê o direito em todo canto. Então, assim, para mim, quando eu assisto esse filme, eu me lembro logo do direito. Muito interessante. Outro filme que é da Netflix, que lançou agora, é O Sete de Chicago. É um filme recente, trabalha um pouco sobre a parte judicial lá nos Estados Unidos. Tem gente que gosta bastante de ver. Uma série que não parece, tá, gente? As pessoas acham que o judiciário daqui é como o judiciário de lá, mas não é. Então, assim, mais uma série que fala de advocacia, Suits, na verdade, né? Mas, assim, não retrata como é aqui, mas serve de indicação também. Eu amo Suits. É tipo assim, eu quero chegar em Harvey Specter. Eu vi que Ebert falou aqui, não foi? Eu vi, então. Tem o Emílio também. O Lucas estava falando de um livro mais profundo, né? Que é do. Cara, só vem Bourdieu. Não, Bourdieu tem a dominação masculina, que é um livro bem mais profundo, mas Emílio é de Rousseau. Não é Rousseau. É Rousseau, gente? Emília de Rousseau. É de Rousseau, sim. Pronto. Todo mundo tem que ler Emílio. E é isso, acho que a gente já pode encerrar, né, gente? Se for ver livro, vocês vão ver que vocês pegando 1, 2, 3 livros desses, vocês vão se interessar por mais, pesquisando na internet, vocês vão ver que tem livros que são verdadeiros pilares para o curso do direito, sabe? Então, entrem nesse mar aí que é fantástico, viu? E a minha dica também é, por exemplo, eu não gosto de ler, então comece lendo coisas que você gosta mais. Você não gosta de ler, não pegue nenhum Machado de Assis, porque você vai ler a primeira página e desistir na segunda frase. Então, assim, pegue livros que você gosta do gênero. Talvez, por exemplo, na idade de vocês, eu lia muito literatura infantil juvenil, apaixonada por Harry Potter. Aí, por exemplo, a paixão pelos livros vai aumentando, você começa a ler outros tipos de conteúdo. Então, é isso. Vamos dizer tchau agora para a galera. Os nossos palestrantes vão se despedir de vocês, sorridentemente. Então, minha gente, foi um prazer estar com vocês aqui, certo? Eu espero que se repita, sabe? Foi um prazer de verdade. Eu gostei mesmo de estar aqui com vocês. E obrigado pela atenção. Aos que ficaram, eu vejo que se interessaram, né? Então, muito obrigado pela atenção. Obrigado ao professor também por ter nos dado esse espaço. Eu acredito que é muito importante para a nossa educação, né? O senhor, como professor, entende, é muito importante para a nossa educação a gente conhecer um pouquinho dos cursos superiores, né? Para a gente incentivar cada vez mais a educação no Brasil, a formação de cursos superiores, a formação de alunos que saibam nas coisas.
Então é isso, pessoal. Tchau. Foi um prazer estar com todos vocês. Obrigada ao professor novamente pela disponibilidade. Eu estive com a turma da manhã, adorei também. Espero que tenham outros convites para a gente estar aqui. Olha, a gente, né, já se convidando de novo. Mas vai que vocês querem. É isso. Tchau, pessoal. Boa noite, bom final de semana. Fiquem bem. Grande abraço. Tchau, Heber. Tchau, Felipe, Alex. Tchau, Paloma, Jamile.